Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa lição 3, com o título Preparando-se com Esperança. Mas hoje vamos estudar um pouquinho sobre esperança em meio à crise. Perguntar: que séria advertência Deus deu às tribos de Efraim e Judá? Que erro elas cometeram durante a crise? Nós vemos aqui uma situação muito pontual concernente a isso. Deus faz uma grande advertência muito clara à tribo de Judá e de Efraim, e destacando os erros cometidos durante uma crise muito crítica aqui. Aqui está uma análise, vamos dizer assim, de forma mais resumida. O tocar a buzina é um chamado à tentação e um aviso da iminente destruição para eles. E Efraim, como assolação, ele é mencionado e indica que a tribo vai enfrentar severas consequências com o comportamento errado que eles estão fazendo, que eu falo o verso 9. E as príncipes de Judá, Deus critica que esses príncipes, esses líderes, estão corrompidos e já não há limite, já não há justiça deles, já está errado, e que isso vai trazer então a ira divina sobre eles. Houve aqui uma oprimição e quebra de julgamento que eles estavam fazendo. Efraim se afastou dos mandamentos divinos, preferindo então seguir os preceitos humanos, resultando em opressão e injustiça, e busca por alianças. Quando Efraim e Judá reconheceram os seus problemas, então eles buscaram ajuda o rei da Síria, o que era errado, acreditando que poderiam encontrar ali um problema, uma resolução para o problema, mas Deus não estava envolvido. E o desprezo, então, que houve pela advertência divina. Eles ignoraram que o verdadeiro remédio para as suas situações, chamado chagas, no texto, não vinha da aliança política, mas sim do retorno à obediência divina. Vimos que a consequência que pode acontecer é que Deus ele apresenta como leão, que é despedaçar Efraim e Judá, e de certa forma simbolizava o juízo severo que viria sobre eles pela desobediência que eles estavam tendo. E dentro do contexto histórico, nós vemos que os últimos anos do reino de Israel, eles foram marcados por violência, por corrupção, e essa liderança, ao invés de voltar-se para Deus, buscou recuperar prestígio por meio de alianças com nações pagãs e perpetuando então a iniquidade que já havia existido. Então, isso serve como um lembrete muito grande das consequências que pode acontecer quando nós afastamos os mandamentos divinos de Deus e quando deixamos a futilidade tomar conta de nossa vida. Então temos às vezes decisões que são ainda tremendamente erradas no que diz respeito àquilo que nós devemos lembrar e fazer no nosso cotidiano, na nossa religião. Então devemos lembrar desse aspecto. Pergunta B. Nesse momento de crise, que palavra de esperança e apelo Deus ordenou ao profeta para ele anunciar? E como isso aplica a nós hoje? Vamos ver primeiro qual foram as palavras que foi colocado ali pelo profeta, né? Irei e voltarei ao meu lugar até que se conheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, madrugada me buscarão. E ainda diz: vinde, tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então vemos aqui que, pela misericórdia de Deus, esse reconhecimento, essa busca, Deus promete que vai retornar, que vai estar disposto a acolher, disposto a aqueles que se arrependerem genuinamente, ele está disposto a perdoar. E a angústia que eles enfrentam pode levá-los então a buscar de todo o coração, que era o que Deus queria. E esse convite ao arrependimento, esse apelo, vinde e tornemos ao Senhor, promete sarar as feridas, então reafirmando aqui sua disposição de curar e restaurar aqueles que se voltaram a eles com sinceridade. E essa promessa de restauração, de que após um período de disciplina, apresentado simbolicamente por 2 dias, o Senhor dará vida e ressuscitará então o povo no terceiro dia, simbolizando a renovação e a esperança que
reconhecendo as falhas e com a esperança de agora de ser novamente da aproximação divina. Agora há também uma urgência, a exortação para não desperdiçar o tempo, é uma urgência de buscar a Deus, deixar a trivialidade de lado e buscar priorizar a vida espiritual, que é muito importante, buscar a verdade, permitir que ela transforme o coração, transforme a vida, assim como os apelos aos irmãos para que desperte e possa, de certa forma, engajar na obra de Deus. E uma situação importante, que era a humildade e correção pessoal. Ao invés de apontar falhas dos outros, focar cada um no seu próprio problema espiritual, no seu próprio erro, buscar a correção pessoal. E essa atitude não apenas vai ajudar a crescer, como também vai tornar instrumentos úteis na mão de Deus para ajudar ao outro. Então a mensagem de Oséias traz para nós um lembrete muito importante que somos frágeis. Se nós não tivermos cuidado de estar apegado a Deus, essa fragilidade nossa vai ser vista no afastamento dele. E quando se afasta dele, o inimigo atua e leva-nos a fazer coisas que é muito errado. Então Deus está sempre pronto para nos acolher, para nos ajudar, mesmo se cometer um erro. Com a graça de Cristo, Ele nos ajuda a levar ao arrependimento. E se nós tivermos essa capacidade de nosso dia a dia aplicar esse princípio na vida, vai ser muito bom e vai fazer com que nós possamos, então, evitar que o juízo divino também caia sobre nós. Diz que Cristo se identificou com os interesses da humanidade sofredora e enquanto muitos o negligenciarem na pessoa dos aflitos, todas as nossas reuniões, todos os nossos encontros marcados, todo o aparato criado para promover a casa de Deus terá um pouco valor. Importava fazer essas coisas e não omitir aquelas, fosse pesado na balança e afastado em falta. Devemos ter o cuidado para que esse texto não se cumpra em nós, que nessa esperança em meio à crise, possamos lembrar da palavra que foi deixada para ele, que a vida esteja escondida em Cristo e em Deus. E se nós buscarmos como as criancinhas, deixarmos apontar nossas falhas, irmãos, e procurarmos corrigir nosso próprio coração perante Deus, então Ele poderá nos usar para a glória de Deus, para o seu nome. Que Deus nos ajude, então, a entender a necessidade de, mesmo que tivermos dificuldade, tiver algum pecado oculto, tiver algum problema, lembrar que a graça de Cristo é constante em nossa vida. Dessa forma, possamos buscar a Ele e lembrar que há uma promessa para aqueles que se arrependem e chegam a Deus com o coração contrito, aberto, e Ele há de fazer uma mudança em nossa vida. Esse é o meu sincero desejo para mim e para todos nesse dia. Amém.